Muito bem, muito bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde, seja bem-vinde. A parte 2, então, deste vídeo de análise de mensagem, essa obra lindíssima do Fernando Pessoa, que está entrando no vestibular da Unic, da FUVEST. De novo. Assim, eu falo está entrando, é porque nos últimos 10, 15 anos ele não estava, né? Já apareceu lá atrás, mas sempre para a gente é novidade. Você que é vestibulando, para você é novidade. Então, está entrando essa obra lindíssima, a gente já falou bastante dela na parte 1 e agora na parte 2 a gente vai finalizar essa análise que está para te dar uma ideia mais geral da obra. Se você não viu o vídeo 1, vai ver o vídeo 1 primeiro, porque a gente vai continuar a falar aqui de mensagem, coisas que eu já falei na parte 1, você não vai entender se não vira 1, então vai lá ver a 1 primeiro, aproveita, se não é inscrito, você caiu aqui de paraquedas, já começa a seguir esse canal, porque esse canal é foda, assim, modéstia à parte, a moça que faz esse canal é muito boa. Me segue aqui que a gente vai ter até o fim do ano análise de todas, até setembro a gente vai ter análise das obras novas no Unicamp FUVEST, as que não são novas já tem aqui. Me segue no Instagram, @Ju_Palermo, ou digita Fala Pra Camões que você vai me achar. Dá uma olhada nos meus cursos, que tem lá curso de crase, enfim, muita novidade vindo por aí e muita novidade aqui no canal também. Então, sem mais delongas, vamos continuar a análise dessa obra lindíssima que é Mensagem do Fernando Pessoa, beleza? Respira fundo, direita a coluna, tranca o cu e vem! Vamos lá, vamos continuar. Tá louca! Bom, com isso eu vou abandonar aqui a parte dos castelos e vou só resumir para você a parte das quinas, né? Como eu já disse, as quinas são ali os 5 poemas que Fernando Pessoa atribui às 5 quinas que estão no centro ali do brasão, né? E assim como 5 são as chagas de Cristo, uma em cada mão, uma em cada pé e uma na lateral, né? As quinas vão representar sofrimento. São os mártires da pátria. São as figuras históricas de Portugal que sofreram assim como Cristo sofre. Então, olha as associações do número 5, as 5 quinas, como 5 são as chagas de Cristo, sofrimentos. Ele vai trazer 5 figuras históricas que são mártires de Portugal, que sofreram por Portugal. Já é uma outra geração aqui, não mais a dos castelos. Já estamos avançando nas dinastias, como você viu com o mestre Wagner, tá? Depois a gente chega na parte da coroa, né? A coroa que vai tratar do poder do herói e, por incrível que pareça, ele que falou de tantos reis até aqui, a coroa não é atribuída a um rei, é atribuída a um comandante militar de Portugal que virou santo, que é Nuno Álvares Pereira. Depois da coroa, a gente tem a parte do timbre, que é um grifo, que é esse animal mitológico, que é uma mistura de leão com águia, né? É a terra, o leão, bicho da terra, e a águia, bicho do ar. É aquela ideia que eu falei para vocês lá no começo, é da mens agitat molem, a vontade divina, e a ação humana é o ar, representando o espiritual, o celestial, e a obra que se faz aqui na terra pelos homens. E daí, já aqui no timbre, eu estou finalizando, é a última parte do brasão, eu vou entrar na segunda parte do livro, que é Mar Português, que vai falar das grandes navegações. O timbre faz essa ligação dessas importantes figuras históricas que fundam, que são a base de Portugal, os castelos, as fortalezas, para partir para as grandes navegações. Então, o timbre prenuncia a trajetória da navegação portuguesa que vai ser narrada na segunda parte, né? São os construtores que tornam possível o caminho marítimo para as Índias. E aí, como eu disse para vocês, são 3 partes, são 3 poemas. Um poema para a cabeça do grifo e um poema para cada asa. A cabeça do grifo vai ser Dom Henrique, o infante Dom Henrique, muito importante, que é o cara que tem a visão, é o cara que vai criar a escola de Sagres, né? Trazendo sábios para desenvolver a ciência náutica. Então, a cabeça que pensa é a visão, é Dom Henrique. Depois a gente tem um poema para cada asa do grifo. A primeira asa do grifo é Dom João II, que aqui representa a vontade, é o cara que manda. É por ordem de Dom João II que o Cabo da Boa Esperança, por exemplo, vai ser contornado, como a gente vai ver mais para frente, tá? Então, aqui é a que manda. E a segunda asa do grifo é que executa. É Dom Afonso de Albuquerque, que não é um rei, é o cara que é responsável por gerir os territórios portugueses no Oriente, né? Ele fica ali a mando do rei. Então, é a força, é o homem que faz. Então, você tem aqui o grifo, a cabeça que pensa, que é quem manda, a cabeça que pensa, que é a visão, que tem a visão primeira. Você tem uma asa que é quem manda, que é a vontade, e a outra asa que é quem faz, que é a força. Com essa figura do grifo, então, a gente tem a passagem para a segunda parte, Mar Português, que vai ser, como eu já tinha dito, dividido em 12 poemas, e esse número 12 para a gente é importante. Se a primeira parte, os castelos, é o nascimento de Portugal, aqui na parte Mar Portuguesa, a gente chega
na maturidade de Portugal. Aqui nós vamos falar de fato sobre as grandes navegações, sobre as descobertas. São os nautas das naus, os marinheiros, os homens do mar, que moldam a pátria e que criam, que permitem a criação desse império português, e os caras vão ter colônia no mundo inteiro, porra, né? O território português se expandindo. Essa parte mar português é isso, né? O mar é português, como eu já tinha dito no começo do vídeo. Claro que aqui a gente tem óbvios paralelos com os Lusíadas, porque a parte que o Camões canta, mais especificamente, é a descoberta do caminho marítimo para as Índias, mas lembra que essa é uma relação sempre implícita, tá? E a epígrafe dessa segunda parte, a gente tem uma epígrafe geral para o livro e tem uma epígrafe para cada parte. O que é epígrafe, do Palermo? Uma epígrafe é uma citação de um poema, de uma outra obra, enfim, que dá o tom do que vai ser aquela parte ou aquela obra, né? A epígrafe da segunda parte é, como eu disse, possessio maris, a posse do mar. O mar é português, nós tomamos posse dele. Não é da terra, não é do mundo, é português. E aí vem uma coisa muito louca, que é o seguinte, Fernando Pessoa, se você me segue no Instagram, você sabe, se não segue, vai lá, @ju_palermo, ou fala para Camões, eu já falei disso num vídeo lá. Fernando Pessoa era a louca do horóscopo. Ele era astrólogo, ele adorava estudar astrologia, sim. Como é que você sabe disso? Porque tem os escritos dele, que eu já falei, no baú dele, lá no espólio que encontraram. Ele fazia mapa astral dos heterônimos. Quem é meu aluno já sabe disso, porque eu falo sempre disso. Ele fazia mapa astral da galera, dos heterônimos, ele sabia tudo. E aí existe aqui uma aproximação. Esses 12 poemas de mar português, cada um deles se refere, pode estar relacionado a um dos 12 signos do zodíaco. Mano, é impressionante. Na ordem. Então, o primeiro poema seria Áries, o segundo poema seria Touro, o terceiro poema seria Gêmeos, o quarto Câncer e assim por diante. Claro que isso também está implícito, ele não diz isso em momento nenhum, mas a gente tem nos estudos dele, né, anotações dele pensando isso, e aí a gente vai poder relacionar. Nos 12 signos, se eu dividir esses 12 em 3 blocos de 4, olha lá o número 3, a gente tem um pequeno ciclo de nascimento, morte e renascimento. E o grande ciclo dos 12 signos do zodíaco é disso, né? Nascimento, amadurecimento, morte, para renascer de novo. Na verdade, nascimento, amadurecimento, maturidade, encaminhando-se para o fim, morte para renascer. Gêmeos, Peixes é o último e que volta, porque é um ciclo, né? É um círculo, é um ciclo, enfim. Nossa, esse papo tá muito astrológico para mim, não gostei. Desculpa, amor, não sou eu, é Fernando Pessoa, né? E isso faz todo sentido, como a gente vai ver aqui algumas características partindo para esses 12 signos, é muito louco. E aí, cada um dos 3, são 12 dividido por 3, 4. Cada um desses pequenos 3 ciclos de 4 signos tem um pequeno ciclo. Então, sempre o quarto poema já é uma coisa de morte que renasce no próximo, e depois a cada 4 tem morte de novo. O 8º vai trazer essa ideia da morte, renasce no 9º, e o 12, a morte de novo, para renascer daí na parte 3. Ficou confuso? Volta aqui, assiste de novo, que é exatamente isso, tá? Eu quero ler para vocês o poema 3, que é dessa parte. Antes eu preciso falar disso aqui. Mais uma vez, essa coisa de 3 partes, eu tenho a divisão de mensagem de maneira geral em 3 partes, né? A primeira parte, eu posso relacionar essas 3 partes às figuras da Trindade, as representações divinas. Então, a primeira parte, o brasão, estaria relacionado a Deus Pai, essa ideia dos grandes figuras, a vontade, a nobreza de criar uma nação. A segunda parte, o mar português, estaria associado a Deus Filho, que é Cristo, né? Que é a realização de fato. Cristo é humano. As grandes navegações são vontade humana, ação humana. E a terceira parte, que é mais simbólica, mais mística, estaria associada ao Espírito Santo, essa coisa mais espiritual e mais abstrata, tá? Mas sem delongas, vamos partir para a leitura do terceiro poema dessa parte, que eu acho incrível, que é o padrão. E o que quer dizer isso? Vem comigo. O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do areal moreno e para diante naveguei. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra ousada é minha parte feita. O por fazer é só com Deus. E ao imenso e possível oceano ensinam essas quinas que aqui vês, que o mar com fim será grego ou romano. O mar sem fim é português. E a cruz ao alto disse que o que me há na alma e faz a febre em mim de navegar só encontrará de Deus na eterna calma, o porto sempre por achar.
Esse terceiro poema estaria relacionado ao signo de Gêmeos, que é o terceiro signo do zodíaco, né? Inclusive, essa dualidade de Gêmeos a gente encontra nas antíteses aqui. Grande, pequeno, divina, imperfeita. E note que Gêmeos era o signo do Fernando Pessoa, o que é no mínimo engraçado, que uma pessoa que era tantas pessoas, né? Gêmeos, o signo da dualidade, Fernando Pessoa era mais que dois, né? Porque ele é ele e ele é todos os outros que ele criou. E esse é o único poema dessa parte, Mar Português, que está em primeira pessoa. Primeira pessoa, eu, é meu, é o meu signo. Só que o eu lírico não é o Fernando Pessoa, é o Diogo Cão, que é um navegador português, claro, né? E que história é essa de padrão? O esforço é grande, o homem é pequeno. Veja essa ideia, né? Do homem é pequeno para realizar a obra de Deus. Eu sou só uma parte disso. A minha parte eu fiz. O que vem por fazer é só com Deus. Adiante, o que vem depois é Deus que vai dizer. E ele diz, eu, Diogo Cão navegador, deixei esse padrão ao pé do Areal Moreno e para diante naveguei. Que história é essa de padrão? Quando os portugueses conquistavam uma terra, eles colocavam uma cruz de madeira para representar essa conquista, que é uma conquista não só de território, mas também uma conquista cultural e religiosa. Eles estão, é um espírito de cruzada, né? Eles estão levando também a religião católica para essas terras. O Diogo Cão é o cara que vai mudar esse padrão, que vai, ao invés de ser uma cruz de madeira, ele vai começar a colocar padrões de pedra, como a gente pode ver aqui, ó. Percebe? Ó o escudo de Portugal com a coroa aqui, né? É um padrão de pedra. Deixa eu me tirar daqui que eu tô no meio do caminho, veja só. E que era colocado nas terras conquistadas pelos portugueses. Tem aqui uma outra imagem, ó, de um padrão sendo levantado, né? Olha lá, o padrão de pedra. Então, quando ele fala padrão, é disso que ele está falando. O padrão é uma mensagem, né? É um signo, é um símbolo de esta terra é conquista portuguesa e esta terra, a partir de agora, estará sob a cruz de Cristo. Veja que lá na base do padrão tem a cruz, tá? E aí, que assim, que se a gente... Aí vem o papo Haribo, acende o incenso aí. Se a gente pega os 12 signos do zodíaco, né? Eu posso entender isso como uma grande viagem humana. Áries seria o nascimento, é o impulso inicial, é o bebê, né? Touro é a criança pequena que está descobrindo o mundo material. E o 3, Gêmeos, é o momento em que a criança começa a falar. É o momento em que a criança começa a se comunicar. E o padrão é justamente uma comunicação, né? É um aviso. Ó, isso aqui é de Portugal. Enfim. Além disso, veja, ele diz, eu deixei esse padrão ao pé do Areal Moreno, nas areias da praia, e para diante naveguei, eu fiz minha parte, eu vim, eu deixei aqui e eu fui embora. A obra é divina, a alma é divina, a obra é imperfeita, eu sou humano. Este padrão que eu deixei aqui sinaliza ao vento e aos céus que da obra ousada, minha parte é feita. Eu fiz o que eu podia fazer, o que vem depois é só com Deus. E aí essa parte aqui é foda. E ao imenso e possível oceano, possível agora. Agora é possível. Porque os homens, os portugueses, o tornaram possível. Antes o mar era uma coisa assustadora. Nossa, tem abismo, nossa, tem monstro, não dá para ir lá. Dá, agora é possível. O possível oceano acontece por causa dos portugueses. E ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas, que aqui vês, que quinas? As quinas do padrão, que estão, as quinas do escudo de Portugal, que estão lá no padrão. Ensinam estas quinas, que aqui vês, que o mar com fim, será grego ou romano? O mar sem fim é português. Então, o mar com fim lá, o Mediterrâneozinho, aquele rio no meio da terra, aquele riozinho bom, né? Aquele marzinho ali no meio da terra, esse mar que tem fim, pode ser grego ou romano, o mar sem fim é português. Esse mar todo que a gente está descobrindo aqui é nosso. E essas quinas ensinam isso. Você chega, você vê a comunicação. Tem o padrão de Portugal, as quinas de Portugal. Porra, Portugal, o mar é deles. E a cruz ao alto, porque é isso, a coisa da cultura, né? Tem a religião católica ali. A cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz a febre em mim de navegar, essa coisa de ir mais, deixei esse padrão aqui ao pé do Areal Moreno e para diante naveguei. Vamos continuar, e vamos continuar. Quando é que vai acabar isso? Só na eterna calma de Deus. É o porto sempre por achar. Eu sempre vou buscar mais um e mais um. Só vai terminar quando Deus quiser, porque é Deus que me dá essa vontade de continuar, que é a vontade do português de passar os desafios, de passar os obstáculos e de chegar. É aquilo que eu te falei lá no começo, né? Portugal, entende aí os portugueses como esse povo grande de alma, enfim, tá? Tem um álbum no Spotify muito legal em que artistas brasileiros musicaram todos os 44 poemas de mensagem e quem canta o padrão é o Caetano Veloso. Vale a pena, sei lá, ouvir. Mais uma vez, para fechar.
O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do Areal Moreno e para diante naveguei. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra ousada é minha parte feita. O por fazer é só com Deus. E ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas que aqui vês que o mar com fim será grego ou romano. O mar sem fim é português. E a cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz a febre em mim de navegar só encontrará de Deus na eterna calma o porto sempre por achar. É bem bonito. E eu trouxe para a gente ler, eu peguei 2 poemas de cada parte, né? Trouxe aqui agora mais um poema, que é o 4º, seguindo aqui na ordem, né? Que é o poema O Mostrengo. Se você me segue no Instagram, você já viu isso aqui, porque eu já fiz essa análise lá. Se você não segue, está perdendo tempo, fala para Camões, @Ju_Palermo, me acha lá, tá? Mas se você já viu, vem ver de novo, que a gente sempre acaba falando uma coisinha ou outra diferente, ou que não tinha falado ainda. E se não viu, então redobre sua atenção e vem comigo para o poema O Mostrengo, que é o 4º poema da parte 2, mar português, né? E que estaria relacionado, portanto, ao signo de Câncer. O Mostrengo. O mostrengo que está no fim do mar, na noite de breu, ergueu-se a voar. A roda da nau voou 3 vezes a chiar e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo? Meus tetos negros no fim do mundo? E o homem do leme disse, tremendo: é o rei Dom João II. De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o mostrengo e rodou 3 vezes rodou imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso? Que moro onde nunca ninguém me visse e escorro os medos do mar sem fundo? E o homem do leme tremeu e disse: é o rei Dom João II. 3 vezes do leme as mãos ergueu, 3 vezes ao leme as repreendeu, e disse no fim de tremer 3 vezes: aqui ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu. E mais que o mostrengo que minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme de ao rei Dom João II. Nossa, eu acho bem foda. Que mostrengo é esse? E quem é o homem do leme? Aqui nós estamos falando num claro diálogo com o gigante Adamastor, que está lá nos Lusíadas do Camões, né? O gigante Adamastor é um obstáculo, e claro, todo obstáculo enaltece a jornada do herói, né? Se você tem uma tarefa, a tarefa é fácil, qualquer um faz. Isso não é heróico, né? Você vive do quê? Eu vivo de recebidinhos. Nossa, que vida difícil, né? Você acorda, faz um story, e aí você vai pra frente, parabéns. Paga os boletos com isso? Nossa, que... Não, agora, porra, acordo todo dia, pego 2 busão, vou lá, me mato de trabalhar. Então, assim, o que faz o caráter heróico são os obstáculos. E aqui, esse é um obstáculo no caminho dos portugueses. Era o famoso Cabo das Tormentas, ou Cabo da Boa Esperança, que ninguém conseguia passar ali ao sul da África. Era um lugar de correntes marítimas super perigosas, que ninguém conseguia passar. O Camões, quando canta essa passagem, ele personifica o Cabo das Tormentas como o gigante Adamastor. E aqui, para o Fernando Pessoa, o Cabo das Tormentas é um mostrengo, é um monstro alado, né? Porque ele roda à volta da nau, né? Ele é um ser alado, então que representa aí os obstáculos, os perigos. E é o rei Dom João II, que é o cara que a gente já vai ter visto na asa do grifo. Lembra que a gente tem 2 asas do grifo? Ele é a que manda, é a vontade, né? Em 1488, ele ordena que os navegadores passem o Cabo das Tormentas, e quem vai fazer isso é o Bartolomeu Dias. Atenção, não é o Vasco da Gama, tá? É o Bartolomeu Dias. O homem do leme aqui é Bartolomeu Dias, a mando do el-rei Dom João II. Então, Pessoa se coloca à frente do Camões. Lembra que ele é o Super Camões? Ele não vai falar do Vasco da Gama passando o Cabo das Tormentas. Ele põe o primeiro cara que passou o Cabo das Tormentas, e que é o Bartolomeu Dias. Tem um vídeo que eu gosto de indicar aqui para vocês, que são os vídeos, na verdade, mais de um, do Eduardo Bueno. Você pode procurar o canal Buenas Ideias aqui no YouTube. Ele vai contar essa história do Bartolomeu Dias, e ele vai dizer, né, que o Bartolomeu colocou o nome de Cabo das Tormentas, e aí o rei Dom João II mudou, falou, não, vamos chamar de Cabo da Boa Esperança, porque não foi ele que se fudeu lá, passou tormentas no cabo, né? Esses vídeos do Eduardo Bueno são muito legais, tá? Então, vamos voltar aqui
Porque é isso, né? Eles estão chegando e o mostrengo vem, pô, aqui é meu território, aqui ninguém passa. Quem é que ousou entrar aqui? E o homem do leme tremeu, porque ele tem medo, porque, porra, é foda, e ele diz, foi ao rei Dom João II, foi o rei que me mandou. E aí o mostrengo pergunta de novo, de quem que vem poder o que só eu posso? Quem que mandou? Vocês estão fazendo aqui? Quem mandou? E de novo o homem do leme treme mais uma vez e ele diz, é o rei Dom João II, né? E aí 3 vezes ele treme, 3 vezes ele tira as mãos do leme. Como assim leme? Leme lá, o volantinho da nau, né? Que o povo vai girando. 3 vezes ele tira a mão do leme, 3 vezes ele repreende. E daí no fim ele faz o discurso, né? Ele diz, aqui é o leme, sou mais do que eu, sou um povo. Então, é a ideia do herói coletivo. Não é o Bartolomeu Dias que é o fodão. Ele está ali representando todo um povo. E é um povo que quer o mar que é teu. Nós viemos roubar o teu mar, porque o mar agora vai ser português. E mais que o mostrengo, que a minha alma teme, mais do que tudo isso, o que é que manda é a vontade que me ata ao leme do El Rei Dom João II. A vontade do rei me prende ao leme, me faz seguir, né? E conquistar, e vai conquistar o mostrengo, que a gente vai ver esse mostrengo voltar lá para frente. Meu vizinho está fazendo um barulho, ele achou que agora seria uma hora bem legal para quebrar algumas coisas e fazer um barulho. Espero que vocês não estejam ouvindo. Hoje é domingo. Hoje não é dia de ficar fazendo barulho, quebrando coisa. Enfim, vamos voltar. Abstrai. Tá vendo? São os mostrengos, são os obstáculos no meio do caminho, mas a gente segue, tá? Esse quarto poema, dentro daquela leitura que eu falei para vocês, ele está associado ao signo de Câncer. E o signo de Câncer, eu coloquei aqui para vocês, onde eu estou, é a saída da infância, né? É a criança, então ela aprendeu a falar e agora aqui já está saindo da infância. É, naquela ideia, um dos 4, aquela ideia dos 3 ciclos, é o ciclo que representa a morte e o renascimento. É a morte da criança, entre aspas, né? A criança precisa morrer para o jovem poder surgir. Tem as crianças que não morrem nunca, que fica a criança para a vida inteira, né? Mas, teoricamente, é a morte para o renascimento. A criança, a figura da criança morre para que surja a figura do jovem. E existe ainda uma relação muito grande com a família, por isso que a gente fala que Câncer é o signo que chora muito, que Câncer é um signo, nessas reduções que se fazem da astrologia, né? Câncer é um signo muito sentimental, que tem uma relação muito forte com a família e com o lar. É esse nacionalismo, eu estou aqui em nome do rei, eu estou aqui em nome do meu povo, essas ligações com as raízes, né? A pátria como lar aqui. E Câncer, o signo de Câncer é regido pela Lua, que dentro de toda essa simbologia astrológica tem a ver com o mundo inferior, com o subterrâneo. Então, aqui são os monstros e, por isso, o mostrengo. E aí, esse poema, como ele é o quarto, ele encerra o primeiro ciclo, né? E agora conquistamos o mostrengo, está aberto o caminho para as Índias, né? É um poema muito nacionalista. Vamos falar daqui a pouquinho mais com o Wagner sobre nacionalismo. E acho que é um poema bem legal. Então, vou ler mais uma vez, porque agora você já entendeu tudo. Então, vem comigo. O mostrengo que está no fim do mar, eu preciso falar isso, porque no fim do mar, né? Porque era o fim do mar até onde se conhecia. Ninguém passava dali. Era o fim, era até onde dava para ir. E os portugueses vão passar, com o Bartolomeu Dias, que vai voltar nessa segunda parte aqui. Tem um poema muito legal que vai falar da morte dele. Você já pode imaginar em que lugar ele está dentro dos 12, pelo que eu já te expliquei, né? O mostrengo que está no fim do mar, na noite de breu, ergueu-se a voar. A roda da nau voou 3 vezes a chiar e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo? Meus tetos negros no fim do mundo? E o homem do leme disse, tremendo: é o rei Dom João II. De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o mostrengo e rodou 3 vezes. 3 vezes rodou imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso? Que moro onde nunca ninguém me visse? E escorro os medos do mar sem fundo? E o homem do leme tremeu e disse: é o rei Dom João II. 3 vezes do leme as mãos ergueu, 3 vezes ao leme as repreendeu, e disse no fim de tremer 3 vezes: aqui é o leme, sou mais do que eu. Sou um povo que quer o mar que é teu. E mais que o mostrengo que minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme de El Rei Dom João II. Nós portugueses somos foda. Você tá pensando é o quê, mano? Muito bem. Bom, com isso,
a gente chega na parte 3, né? De novo, eu tô lendo aqui com vocês 2 poemas de cada parte, tá? E eu já quero aproveitar para dizer aqui, né? Ah, se ajuda... Gente, vocês estão vendo o nível de detalhamento aqui, da gente ler o poema, explicar o poema, fazer análise, fazer referência histórica, voltar para a leitura do poema. 44 poemas, não dá jamais para eu colocar os 44 poemas aqui. Tá meio... Parece que tá meio... com delay aqui, enfim. Não dá para eu colocar os 44 poemas aqui, tá? Então, mas não fique desesperado. Ai, Ju, eu queria ler todos com você, queria que você tivesse todos. Calma, isso é possível. Eu gravei um curso completo sobre mensagem, que está com um preço super acessível, tá? E que você vai encontrar a descrição, você vai encontrar aqui na descrição do vídeo o link para esse curso. Por várias razões, eu fiz um curso e não coloquei tudo aqui no YouTube. Primeiro que se eu fosse colocar... O curso deu mais de 6 horas, tá? Então, quantos vídeos eu teria que pôr aqui? 6 horas de conteúdo é muita coisa. Segundo, porque eu também preciso... Eu tô aqui para te ajudar, mas eu também preciso viver. Eu preciso pagar boletos. Eu não ganho com o canal, não ganho, não tenho como. Eu tenho as minhas contas, eu tenho que sobreviver, e esse também é o meu trabalho. Então, eu te ajudo e você me ajuda, né? Aqui, eu tô te dando uma noção geral da obra, eu tô analisando alguns poemas com você, os 44 não vai dar, mas eu juro para você, você pode clicar ali no link do curso e você vai ver que é um preço super acessível, e aí você tem o curso completo, os 44 poemas, assim como eu tô fazendo aqui, lidos e analisados, inclusive esses que a gente está lendo aqui estão lá também para você rever quando você quiser. No curso ainda tem exercícios com gabarito, tem esse PDF aqui que eu estou usando aqui completo para você, com todos os poemas, tem materiais extras de onde eu pesquisei, então não se desespere, e de novo, é um preço acessível, né? Eu preciso vender o meu trabalho, mas eu também preciso te ajudar, então eu acho que é um ganha-ganha. De todo modo, propaganda feita, vamos voltar para falar da terceira e última parte, depois a gente ainda tem o mestre Wagner conversando com a gente aqui. A terceira parte é chamada de O Encoberto e ela vai ficar aí na história do mito de Dom Sebastião e principalmente do mito do tal do Quinto Império, que seria aí a grande obra que Portugal vai realizar, ou deveria realizar, na visão do Fernando Pessoa. São 13 poemas, como eu já tinha te dito, que trabalham ainda com essa ideia de morte, de renascimento, é a decadência que Portugal está no começo do século XX, mas a esperança que o Pessoa tem de ver Portugal ressurgir. Então, ele vai falar dessa coisa de profecias, uma ideia de futuro, uma ideia de vamos, gente, que ainda dá tempo, né? O Império termina na parte 2, com a morte de Dom Sebastião, finalizando o fim das grandes navegações, e agora a gente precisa continuar. Eles fizeram a parte deles, estamos num momento fodido aqui de estagnação, de indefinição, precisamos ir adiante, tá? E aqui a gente tem a figura de Dom Sebastião, que não é mais o homem, o rei, como eu disse, mas já é o símbolo. Inclusive, o encoberto, que é o nome dessa parte 3, é uma das expressões que se usa para falar do Dom Sebastião, o desejado ou o encoberto. Ele vai ter aparecido em alguns poemas das partes anteriores, como o Dom Sebastião, como o homem, o rei Dom Sebastião, mas aqui ele já é um mito. E aí essa ideia é o tempo da espera, né? Dom Sebastião está em algum lugar nas Ilhas Afortunadas, que é super referência que vem da mitologia grega, né? Ele estaria nas Ilhas Afortunadas, esperando o momento de voltar. De novo, gente, não é o Dom Sebastião como zumbi que volta, mas é esse espírito grandioso de Portugal que voltaria na figura de Dom Sebastião, né? É um regresso simbólico de Dom Sebastião para construir o tal do Quinto Império. A gente vai ter um poema aqui em que o Fernando Pessoa explica isso nessa parte, né? Ele diz que a humanidade já teve 4 impérios. O primeiro império é o império... E esses impérios são não só políticos, mas impérios culturais. O império dos gregos, depois o império romano, depois o império da cristandade, que é a época medieval, depois o império europeu, que é o império da Renascença. E o Quinto Império viria, e esse Quinto Império seria universal, e seria um tempo de fraternidade entre todos os homens. E quem levaria o mundo a este Quinto Império seria Portugal. Como eu disse, é uma projeção simbólica, né? Portugal está na merda, mas porra, é esse povo que tem todos esses caras foda aí dos castelos, caralho, de Ulisses até os outros reis, e toda essa história das navegações. Nós somos o povo que vamos guiar novamente, não só a Europa agora, mas o mundo na direção desse Quinto Império, né? São profecias, são visões do futuro. E essa parte 3,
O encoberto é dividida, por sua vez, em 3 pequenas partes. Os símbolos são 5 poemas, os avisos são 3 poemas e os tempos, que são 5 poemas, tá? É como se a gente dissesse assim, são os símbolos que anunciam os avisos para a chegada e a construção de novos tempos. E daí, esses símbolos nessa primeira parte estão todos relacionados à figura de Dom Sebastião. São Dom Sebastião, como eu já disse, como símbolo, né, do retorno dos tempos de glória de Portugal. São 3 poemas associados à figura de Dom Sebastião, um poema associado ao espaço onde ele estaria aguardando para o seu retorno, que são essas ilhas mitológicas, as Ilhas Afortunadas, que aparecem na mitologia grega e que são retomadas, por exemplo, com o mito de Avalon, do rei Arthur, né? E mais um poema sobre a missão de Dom Sebastião, que seria a construção do Quinto Império, nessa parte, os símbolos. Na segunda parte, os avisos, o Fernando Pessoa vai falar das profecias sobre esse retorno desse rei e desses tempos de glória, né? Então, ele vai colocar 3 avisos. São 3 profecias e que estão ordenadas cronologicamente. O primeiro aviso vem do Bandarra, que é um sapateiro que viveu antes de Dom Sebastião. E um sapateiro, um homem simples do povo, pobre, que fazia profecias, que tinha o dom da profecia, e ele fez uma profecia de que um dia um rei voltaria encoberto, numa manhã de nevoeiro, e Portugal ia perder sua glória um dia, e aí quando esse rei voltasse numa manhã de nevoeiro, encoberto, Portugal recuperaria sua glória. Quando Dom Sebastião desaparece, porque não encontram o corpo dele, né, que ele lutando na Batalha de Alcácer Quibir, enfim, ele some, o povo fala, aquele lá, o Bandarra, que fez aquela... Ele estava falando Dom Sebastião. Porra, então isso é tomado como a primeira profecia, o primeiro aviso de que esses novos tempos virão. O segundo aviso é dado pelo Antônio Vieira. É um poema que o Pessoa faz aqui para o Vieira, porque o Padre Vieira falava, Padre Vieira, barroco do século XVII, ele falava, que você vê nas suas aulas de literatura, ele falava sobre essa construção do Quinto Império. E o terceiro aviso, o terceiro poema, é o único poema dos 44 de mensagem que não tem título. E está em primeira pessoa, não é o único em primeira pessoa, mas é o único que não tem título. E quem vem dar o terceiro aviso é o próprio Fernando Pessoa. Ele se coloca como profeta, né? Como se mensagem fosse a profecia dele, fosse o aviso dele também. Ele se junta com o Bandarra e com o Antônio Vieira para dar esses avisos. E aí, os últimos 5 poemas são os tempos. A gente tem uma gradação da noite até amanhã. Amanhã é a manhã de nevoeiro, em que chegará. Não chega na manhã, porque ainda não chegou. Porque enquanto ele está escrevendo, Portugal ainda não atingiu esse estágio que ele queria, né? Mas ele vai fazendo uma gradação dos tempos. E a gente vai ler agora 2 desses 5 poemas, então, para finalizar nosso trabalho aqui, antes de conversar com o mestre Wagner sobre coisas muito importantes que eu venho anunciando aqui ao longo do vídeo inteiro, tá? O primeiro poema, então, se chama Noite. E para você entendê-lo, eu preciso te contar uma historinha. Então, eu vou contar antes para você... Não, eu vou ler primeiro. Eu sempre gosto de ler primeiro, que aí você já vai criando a sua primeira ideia. Diz assim: a nau de um deles tinha se perdido no mar indefinido. O segundo pediu licença ao rei de, na fé e na lei da descoberta, ir em procura do irmão no mar sem fim e a névoa escura. Tempo foi. Nem primeiro nem segundo volveu do fim profundo, do mar ignoto à pátria por quem dera o enigma que fizera. Então, o terceiro a el rei rogou licença de os buscar, e el rei negou. Como um cativo ouvem passar os servos do solar. E quando vem a figura da febre e da amargura, com fixos olhos rasos de ânsia, fitando a proibida azul distância. Senhor, os 2 irmãos do nosso nome, o poder e o renome, ambos se foram pelo mar da idade à tua eternidade. E com eles, de nós se foi o que faz a alma poder de ser herói. Queremos ir buscá-los desta vil nossa prisão servil. É a busca de quem somos na distância de nós, e em febre de ânsia, a Deus as mãos alçamos. Mas Deus não dá licença que partamos. E o que a gente tem aqui é a história desses 3 irmãos, são os irmãos Corte Real. No início do século XVI, eles empreenderam viagens marítimas para a América, né? Em direção à América, que era um mundo novo, que tinha sido recém-descoberto. O primeiro deles é o Gaspar Corte Real, o primeiro irmão, e em 1501 ele desaparece no mar. Ele embarca na viagem e desaparece misteriosamente. Aí o segundo irmão, que é o Miguel Corte Real,
pede para o rei, deixa eu procurar meu irmão, e o rei dá licença para ele, né, dá a permissão, ele embarca numa viagem, mas o navio dele também se perde, também desaparece. E aí o terceiro irmão, e isso é história verdadeira, o terceiro irmão, Vasco Corte Real, não é o Vasco da Gama, ele pede para o rei, deixa eu buscar meus dois irmãos, mas aí o rei, que era Dom Manuel, que é o rei na época do descobrimento do Brasil, a carta de Pero Vaz de Caminha é escrita para o rei Dom Manuel, né, 1501, você viu aí. O rei não deixa o terceiro irmão ir, porque fala, não, você é o último da sua linhagem, se você for, acabou, fudeu a família, não vai. Então ele não dá licença para ele ir buscar os irmãos. Então é a história desse terceiro irmão que vive constantemente o sofrimento da morte dos outros, do desaparecimento, na verdade, dos outros dois irmãos, e ele não pode ir, ele não tem licença para ir, e ele fica ali, então, sofrendo, tá? Volta comigo, que agora a gente vai entender melhor. A nau de um deles tinha se perdido no mar indefinido, o primeiro irmão. O segundo pediu licença ao rei de, na fé e na lei da descoberta, ir em procura do irmão no mar sem fim e a névoa escura. Tempo foi, nem primeiro nem segundo volveu do fim profundo, do mar ignoto a pátria por quem dera o enigma que fizera. Foram os dois, passou o tempo e ninguém voltou. Então o terceiro é o rei rogou licença de os buscar. E o rei negou. E daí? E daí, como um cativo, como um prisioneiro, o ouvem passar os servos do solar. Os empregados da casa veem ele passando a noite, né? Sofrendo, parece um prisioneiro. E quando vem a figura da febre e da amargura. Ele está acabado, porque ele quer ir buscar os irmãos, mas o rei não deixou. E ele sofre a falta desses irmãos, né? Com os olhos fixos, rasos de ânsia, fitando a proibida azul distância. Eu acho tão bonito isso, né? A azul distância é o mar, que está proibido para ele não pode buscar os irmãos. Então, com fixos olhos rasos de ânsia, fitando a proibida azul distância. Ele dá uma pausa, faz ali uma pausa e entra agora na segunda parte do poema, em primeira pessoa, esse terceiro irmão dizendo, Senhor, os dois irmãos do nosso nome, o poder e o renome, ambos se foram pelo mar da idade à tua eternidade, foram para a eternidade de Deus, ou seja, morreram. E aqui eu posso estabelecer uma relação que Fernando Pessoa coloca desses irmãos que somem, né? É como Portugal que perdeu o poder e o renome. Portugal, no começo do século XX, está fudido. Não tem mais poder, não tem mais fama, não tem mais renome. E a gente quer ir buscar isso de volta, né? Então, essa figura desse terceiro irmão que perde esses dois irmãos, aqui a gente pode entender como Portugal no tempo de Pessoa. E com ele se foi o que faz a alma poder de ser herói. O nosso poder de ser herói, de buscar, de conquistar, de construir, foi embora. Estamos aqui na merda. Queremos ir buscá-los desta vil nossa prisão servil. A vida é como se fosse uma prisão servil e vil, ruim, né? É a busca de quem somos na distância de nós. E em febre de ânsia, a Deus as mãos alçamos. Mas Deus não dá licença que partamos. Assim como o rei não deixa que o terceiro irmão vá buscar os outros dois, Deus não deixa que esse terceiro irmão, que é Portugal, morra. Então, nós estamos vivos por alguma razão. Nós precisamos trazer de volta a glória de Portugal. Tá difícil, porque se perdeu com os dois irmãos, com o poder que a gente perdeu, com o renome, a fama que a gente perdeu. Mas por alguma razão, Deus não quer deixar a gente ir embora. Assim como o rei não quis que o terceiro irmão fosse, porque a linhagem ia se acabar, gente, Portugal ainda tá vivo, ainda tá aí. A gente precisa mexer a bunda, né? Isso é Fernando Pessoa dizendo isso lá no século XX, tá? No começo do século XX. E eu quero ler para vocês mais um poema que é o Antemanhã, é o penúltimo, não vou ler o último do livro, é o penúltimo poema do livro, em que a gente vai ver voltar aqui a figura do mostrengo, né? Que a gente já viu no quarto poema da parte 2, que é Mar Português. E diz assim este poema: o mostrengo que está no fim do mar, é exatamente o mesmo verso que começa o poema do mostrengo, né? O mostrengo que está no fim do mar veio das trevas a procurar a madrugada do novo dia sem acabar, e disse: quem é que dorme a lembrar que desvendou o segundo mundo? Nem o terceiro quer desvendar? E o som na treva de ele rodar faz mal o sono, triste sonhar. Rodou e foi-se o mostrengo servo que seu senhor veio aqui buscar. Que veio aqui seu senhor chamar aquele que está dormindo, e foi outrora senhor do mar. Como assim? Olha só, a gente está aqui na antemanhã,
Não é amanhã ainda, né? Amanhã é o símbolo do reinício, da glória, mas ainda não está lá. Nós estamos na iminência da ação. Está começando a vir amanhã, né? E o mostrengo, que a gente já viu, que representa o medo do desconhecido, agora o desconhecido não é mais o mar, porque o mar já é português. Agora o desconhecido é o tal do Quinto Império, a madrugada do dia que não vai acabar, ele diz aqui, né? A madrugada do novo dia sem acabar. O Quinto Império vai ser universal e vai ser eterno, como eu já tinha dito para vocês, tá? E aí ele fala aqui dos tempos, né? Quem desvendou o segundo mundo, nem o terceiro quer desvendar. Isso aqui seria uma relação a uma fala de São Pedro, numa das epístolas, numa das cartas que ele escreveu. Ele divide os tempos da humanidade em 3 tempos. O primeiro seria da criação de Deus, da criação do mundo até o dilúvio. O segundo tempo seria do dilúvio, passando pelo tempo que a gente está vivendo hoje, até o dia em que Cristo voltaria. E o terceiro tempo seria, enfim, a vida eterna, que aqui Fernando Pessoa vai associar com o Quinto Império, né? Então, veja que o mostrengo, ele diz, agora é servo. O mostrengo, servo. Por quê? Porque ele foi dominado lá atrás por Bartolomeu Dias, no 4º poema da parte 2, Mar Português. Ele foi dominado. Então, agora, ele é um servo de Portugal. Ele é um empregado de Portugal. E ele veio aqui buscar o seu senhor. Ele veio, mostrengo, acordar Portugal. E aí? Vocês não vão fazer mais nada? Vocês me dominaram, vocês me conquistaram, vocês foram foda pra caralho, vocês desvendaram o segundo mundo e não quer desvendar o terceiro? Vamos! O mostrengo vem, agora domado, agora dominado, chamar. Veja que aqui a gente tem uma inversão sintática, né? Rodou e foi-se o mostrengo servo, que seu senhor veio aqui buscar. Aqui eu tenho uma inversão. O seu senhor não é o sujeito, o seu senhor é o objeto. O mostrengo servo é o sujeito que veio aqui buscar seu senhor. Que veio aqui seu senhor chamar. Ele vem chamar o seu senhor. Ele vem buscar o seu senhor, que é Portugal. O mostrengo vem e fala, ei, por que vocês estão dormindo? Porque Portugal está dormindo. Portugal está estagnado, está na merda. E o mostrengo vem e fala, e aí? Vamos? Veio aqui seu senhor chamar. Aquele que está dormindo e outrora foi o senhor do mar. Porra, Portugal foi foda e agora tá dormindo? O mostrengo vem falar, e aí, gente, vamos aí, levanta. Na antemanhã da glória, o mostrengo vem dizer, levanta, Portugal, caralho, tem coisa para fazer. Vocês me dominaram, agora eu sou seu empregado, então eu vim aqui te acordar, vamos, né? É pessoa chamando Portugal para ação. Vamos de novo? O mostrengo que está no fim do mar veio das trevas a procurar a madrugada do novo dia sem acabar, e disse, quem é que dorme a lembrar que desvendou o segundo mundo, nem o terceiro quer desvendar? E o som na treva de ele rodar faz mal o sono. Triste sonhar. Portugal está dormindo. Incomoda isso, né? Essa voz do mostrengo. Rodou e foi-se o mostrengo servo que seu senhor veio aqui buscar. Que veio aqui seu senhor chamar. Chamar aquele que está dormindo e foi outrora senhor do mar. Vamos aí, Portugal, porra, levanta, né? Entenda essa inversão. Se a gente desinverter, isso aqui é cara de questão de segunda fase de Unesp ou USP, né? É o mostrengo servo que seu senhor veio aqui buscar. Não é que o senhor veio buscar o quê? Não, o mostrengo servo desinverte, que veio aqui buscar o seu senhor, que está dormindo, que é Portugal, tá? Eu costumo dizer que esse livro Mensagem mexeu muito comigo e me deixou muito, como direi, empolgada, emocionada, né? E depois eu fiquei me questionando, assim, eu ouvi, por exemplo, o poema O Infante, que é o primeiro da parte 2, cantado pela Dulce Pontes, procura isso, maravilhosa, Dulce Pontes, O Infante. Eles musicaram um poema aqui do Pessoa e eu chorei já várias vezes ouvindo, e aí eu penso, gente, por que me traz esse sentimento? Porque assim, eu não sou portuguesa, né? E outra, eu sei que os portugueses cagaram tudo aqui no Brasil, vieram aqui, colônia de exploração, escravizaram o índio, escravizaram. Os portugueses trouxeram de volta o sistema de escravidão que tinha sido usado na antiguidade, e eles vão inaugurar o maior ciclo escravagista do mundo. E o Brasil vai ficar nessa, né, por muito tempo ainda. Então, assim, as nossas riquezas. Eu não fui ainda para Portugal, pretendo ir, mas nunca fui ainda. E o povo diz que você chega, você vê as igrejas e fala, caralho, olha, tudo isso aqui era riqueza do Brasil, tudo isso aqui era ouro do Brasil, tudo isso aqui foi conquistado. Como que eu posso me sentir, caralho, que foda? Cola um quase sentimento de pertencimento aqui. Mas é porque a gente não pode esquecer que os portugueses são, sim, uma
das matrizes que compõem o povo, né? Bem do povo brasileiro, a nossa história brasileira, bem num esquema quase romântico, né? De o Brasil é composto pelas 3 raças, do branco, do índio e do negro, né? Só que sem idealizar, é fato que nós somos compostos por essas 3 matrizes, pelo branco, pelo índio, pelo negro, além de outras, mas essas 3 originárias e principais, e primeiras e primárias, né? Então, sim, algo desse povo português, desse povo navegador, não dá para negar, os caras foram foda. Os caras desenvolveram a ciência náutica, se jogaram ao mar, construíram um puto império. Existe algo disso, sim, também na nossa raiz. Só que a gente é 3 vezes mais foda. Porque ao mesmo tempo em que a gente tem, sim, isso na nossa cultura do branco europeu, a gente tem junto toda a cultura e a força também da matriz indígena que nos compõe, e também a força e a resistência da cultura negra. Então, se os portugueses são foda e foram foda, nós somos foda 3 vezes, porque essa fodelância dos portugueses é só uma das partes que compõe o Brasil, que é composto dos portugueses e também dos indígenas e também dos negros, e que gera esse povo que hoje está o quê? Fudido. Tá precisando do mostrengo vir acordar e falar: levanta aí, porra! Vamos, cacete! Levanta, tá dormindo? Acorda, né? Patriotismos à parte, sentimentos de nacionalismo, essa coisa confusa, um pouco perigosa de, meu país, minha bandeira, acima de não sei quem, acima de não sei o que lá. Eu preciso de ajuda para falar disso. Então, mestre Wagner, volte, nos ilumine com sua luz, nos ajude. Vem, vem. Muito bem, gente. Então, para falar um pouco mais de mensagem, estamos aqui hoje com o mestre Wagner. Wagner, se é que existe alguém neste mundo que não te conhece, eu queria que você se apresentasse rapidamente. Quem é você? Oi, moçada, tudo bem? Meu nome é Wagner, sou professor de História já há algum tempo, a ponto de ser o testemunha ocular da história para alguns amigos. Então, vamos aí trabalhar, colaborar com estes saberes que são tão importantes na vida de todos nós, tá bom? Muito bem, uma honra ter o Wagner finalmente aqui no Fala para Camões. Fazia tempo que eu queria isso e agora deu certo. E eu queria começar, Wagner, para a gente conversar um pouquinho. O Mensagem do Fernando Pessoa é uma obra extremamente nacionalista, né? Eu falo para os alunos que a gente que não é português fica assim com Portugal, né? Parece quando tem Copa do Mundo, Olimpíada, que sobe um brasileiro, ganha uma prova, aí ele sobe no pódio, aí levanta a bandeira mais alta que as outras, toca o hino, a gente sente aquele sentimentinho patriótico, né? O Mensagem é uma obra muito nacionalista da parte do Fernando Pessoa. E aí, toda vez que a gente fala em nacionalismo, a gente esbarra, porque a gente sabe que tem muitos movimentos na história que são muito nacionalistas ou patrióticos e que são problemáticos, né? Eu não sei, queria que a gente começasse a falar um pouquinho sobre isso. Nacionalismo é bom, é ruim, é complicado, como é isso? É duro, né? Então, deixa eu começar assim, ó. Né, nos primeiros tempos dos agrupamentos humanos, sempre houve uma necessidade de pertencimento. Esse pertencimento a um grupo é maior ou menor, mas o sentimento de pertencer àquele grupo. Esse pertencimento pode ser, como foi, e até hoje é, em alguns lugares, tribal. Ele se sente membro de uma tribo. Esse sentimento de pertencimento pode ser clânico. O clã que tem normalmente um ancestral comum, e estas pessoas, famílias, tá? Se agrupam em torno desta mitificação de um ancestral comum ou de um Deus gerador de todas as coisas. Bem, então sempre houve na humanidade esta necessidade de pertencimento, desde tribal ao clânico, e tudo isso era antes de surgirem nações. Para chegar em nacionalismo, o que é uma nação? Uma nação é um agrupamento de pessoas que tem algumas características em comum
e de troca entre estas pessoas. Por exemplo, uma língua comum a todos. Um outro exemplo, usos e costumes, e aí entra culinária, dança, música, instrumentos musicais, este pertencimento àquele grupo. Costumes que podem ser poligâmicos, que podem ser monogâmicos, que podem ser a maneira como o meu corpo em estado de oração a estes deuses, ou, né? Costumes, portanto, né? E normalmente, com uma frequência maior, a mesma religião. Então, estas pessoas agrupadas recebem o nome de nação. Está acima do pertencimento clânico, do clã, acima do pertencimento tribal, ele é maior, mais abrangente, mais pessoas, formando uma nação. É assim, ó. Daí, o Estado Nacional é coisa recentíssima no total da história. É coisa muito recente. O Estado Nacional pressupõe um território definido por fronteiras, que esta nação vai viver nesse território, com fronteiras definidas, que haja uma soberania política. O Estado pressupõe um autogoverno, uma autonomia e uma soberania deste agrupamento num determinado território. Então, é assim, ó, Estado tem, para existir Estado, tem que existir uma nação, um território delimitado por fronteiras, tudo bem? E uma organização política, não importa qual, mas há de ter uma organização política. É por isso, Ju, pode para mais um pouquinho? Claro. Pode? Tá. É por isso que pode existir, como existem nações sem Estado. São nações. Os curdos, hoje em dia, ocupam espaços de vários estados. E os curdos não têm o próprio Estado, que é a delimitação de fronteiras, que é um governo próprio, etc. Isto, então, é nação e Estado nacional. Tá bem? O nacionalismo é o ismo disso. É a vamos idealizar a noção, a nação, de maneira mítica também. Há algo de mito no nacionalismo. Legal? E o nacionalismo, linda, diferencia-se do patriotismo, porque o nacionalismo pressupõe, a priori, superioridade deste grupo em relação a outra nação. Diferente de patriotismo, em que o sentimento de amor à pátria, não por comparação exterior, não estamos comparando com outra nacionalidade. A nossa nacionalidade vira patriotismo, orgulho sem agressão ao outro. Ao contrário, pressupondo que o outro tenha direitos de também ser o patriota dele lá. Tudo bem? Me avisa se eu posso continuar, Ju? Pode, claro, perfeito. Tá bom. Eu quero falar uma coisa que eu gosto muito em sala de aula. Já sei que o Coqueiro também apreciou muito que nós escrevemos no livro, né? Que é no final da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos terminou em 1453, século XV, então. No final da guerra, surge a figura que hoje é santa, que hoje é mitificada, uma camponesa chamada Joana d'Arc, comandando as forças do rei da França, da família Valois. A Joana d'Arc,
estando em guerra, era comum ela gritar para os soldados franceses contra os ingleses. Ela gritava: por Deus, pelo rei, pela França. Era o grito dela. Isso é documentado historicamente. Por Deus, pelo rei e pela França. Agora, o que você está pedindo de nacionalismo, olha, quando ela gritava que estava lutando por Deus, todos entenderam, porque o fenômeno Deus, ele é ampliado para todas as pessoas que ali estavam. Não havia dúvidas. Próximo passo, quando ela gritava pelo rei, alguns entenderam, porque a figura do rei, politicamente, estava em estágio de se consolidar como poder. Nem todos acreditavam no poder do rei, nem sequer seguiam o poder do rei. Olha a última palavra agora. Quando ela gritava pela França, pouquíssimos entendiam. O que é a França? Eu nasci em Rouen, eu nasci em La Chapelle, eu nasci em Lutte. É isso que o cara entende. Ele é de Rouen, ele não é da França. Então, ela antecipa o nacionalismo ao colocar a França como conjunto de todas aquelas regiões que formam, afinal de contas, a França de hoje. Sabe que eu lembrei esse povo que faz manifestação por Deus, pela família, pelo cidadão de bem. Pelo cidadão de bem, por Deus, pela família, pela nação, é complicado, né? É uma leitura perigosa. Você pode falar mais aí? Claro. Ó, você me perguntou assim, nacionalismo é bom, nacionalismo é mal? Bem, querida, ó, querida e queridos, né, que estão aí me permitindo entrar na tua casa aí, ó. O nacionalismo, vamos fazer assim, ó, não é nem bom, nem mal. Pronto? Adjetivar sempre é complicado, porque é o meu olhar sobre o fenômeno que pode ser diferente do teu olhar sobre o mesmo fenômeno. Então, adjetivar é complicado, mas eu vou adjetivar, tá bom? Assim, não é nem bom, o nacionalismo, tá? Não é nem bom, nem mal. É perigoso. É perigoso. Você, nacionalista ao extremo, não tem alteridade. Você não imagina o teu eu no outro e o outro no teu eu. Eu arrancarei meus olhos e colocarei no lugar dos teus. Tu arrancarás teus olhos e colocarás no lugar do meu. Eu quero te enxergar com o teu olho. E você me enxergar com o meu. Gente, isto é alteridade. Portanto, o nacionalismo me impede, eu continuo sendo cego em relação ao outro. Ou míope, no mínimo, míope, em relação ao outro. O nacionalismo, portanto, ó, é uma arma da burguesia, era ela que estava em ascensão na formação do nacionalismo, que vai ser o pico no século XIX, começo do XX. E, por exemplo, Ju, quando a França lutou contra a Prússia, disputando Alsácia e Lorena, a Prússia, que tornou-se Alemanha, tomou Alsácia e Lorena da França. Aí veio a guerra mundial, em que a França retomou Alsácia e Lorena e a Alemanha perdeu Alsácia e Lorena, porque perdeu a Guerra Mundial. Alsácia e Lorena voltaram para a França. Agora a gente para respirar. Para quem da França? Quem ficou com Alsácia e Lorena? A alta burguesia. E aquele soldadinho que foi convencido nacionalismo, olha, a lutar pela bandeira, a lutar pela França. Quando Alsácia e Lorena voltou para a França, não voltou para ele ou para a família dele, voltou para a burguesia, que usando o nacionalismo levou multidões a esta guerra.
Por isso, eu prefiro nacionalismo. Não faz mal, mas ele é perigoso porque ele é manipulado por aqueles que detêm o poder sobre as massas. Sempre, né? Essa coisa de acima de todos, acima de tudo, ó, tô de boa, hein? Muito bem. E, Wagner, outra coisa que eu queria te perguntar, que tem a ver, é a seguinte, eu tenho falado, né, aqui neste vídeo sobre mensagem para que os nossos seguidores do canal, que o Fernando Pessoa escreve uma mensagem, ele fica mais de 20 anos, né? Ele começa a escrever em 1913 e acaba publicando em 34. É uma obra de uma vida, são 20 anos, né? Mas é muito claro, e a gente fala bastante disso, como ele se incomoda com a situação atual de Portugal, atual, eu estou falando começo do século XX, atual para ele, né? Atual dele, é. Isso, e ele quer resgatar essa glória antiga de Portugal, das grandes navegações, do Império e tudo mais. Mas a pergunta que fica é, qual é a situação de Portugal na época do Fernando Pessoa, no presente dele, né? Por que ele olha para Portugal no começo do século XX e fala, puta, que bosta isso aqui, queria trazer de volta a glória? O que Fernando Pessoa viu ali em Portugal? O que acontecia no começo do século XX? Bom, isso aí é assim. Portugal já foi dono de metade do mundo. E uma coisa que né? Desculpa, eu vou te interromper. Quando você estava falando de nacionalismo e de nação e do que constitui uma nação, eu fiquei pensando no papel muito importante da língua, né? Inclusive em questões de colonização. Porque quando o colonizador chega a uma terra e conquista, ele arranca a língua e a cultura daquele lugar e coloca a sua própria língua, a sua própria cultura. Sim. A gente vê isso acontecer no Brasil com os indígenas. E Sim. Tem um livro que não está mais, mas estava na FUVEST, que era o Mayombe, do Pepe Tela, que é um angolano Sim. maravilhoso. Sim. E é muito bonito porque ele mostra ali, né, na luta pela independência de Angola, 1970, né, 60, 70. Sim. É a década de 70, é. É um absurdo pensar nisso, mas enfim, né? Dentro ali do movimento de libertação por Angola, a gente tinha pessoas de várias tribos, as antigas tribos, Sim. né, africanas ali de Angola, antes dos Sim. portugueses chegarem. Então, eles têm muitas tretas, os próprios revolucionários entre si, são tretas culturais, porque eles vêm de tribos diferentes, mas o que os une é a língua Sim. portuguesa, que é justamente dada por aquele contra quem eles estão lutando. É muito louco parar para pensar nisso. Só nós louco. Aqui falando português, né, Wagner? Então, nesse caso do Mayombe, e a língua como o elemento catalisador da luta, é a volta do cipó no lombo de quem mandou dar. O angolano está usando, se apropriando de algo, do olhar do colonizador, como arma para ele se livrar do colonizador. Foi simplesmente a língua que os uniu, porque as rivalidades tribais estavam sempre exacerbadas e, em alguns lugares, ainda estão. Ainda estão. Isso aí está vivo ainda. Esse pertencimento tribal e o estranhamento em relação ao outro. Há de ter algo que costure estas bolhas tribais. Neste caso, foi a língua portuguesa. Tudo bem claro que identifica uma nação. Muito louco. Desculpa te interromper, que na hora que você estava falando eu pensei nisso. Mas vamos voltar para Portugal, então, começo do século XX. Então é assim, bom, Portugal já foi dona de meio mundo, né? Tá? Tratado de Tordesilhas, tal, aquele papo todo que já não interessa tão diretamente agora. Mas, ao perder o Império Português após a União Ibérica, lá em 1580, 1600, século XVII, Portugal perdeu. Quando houve a restauração portuguesa, em 1640, o novo rei português teria dito, tá? O Brasil é a única vaca leiteira que nos restou. Ou seja, Portugal perdeu e sobrou uma colônia produtiva, Brasil. Isso se arrasta do século XVIII pelo século XIX. No final do século XIX,
A crise econômica e financeira de Portugal é extremamente aguda. Daí o sebastianismo vivo. Não é só Fernando Pessoa que tem saudades do grande momento de Portugal. Ele foi maravilhoso porque ele captou esse sentimento que era comunitário. As saudades, a vontade de voltar a ter aquele Portugal que eu tive um dia. Pois é exatamente esse desgaste político que desgastou a monarquia portuguesa, final do 19, que a monarquia era monarquia ainda em Portugal, família Bragança ainda, chegamos até a ter ditaduras da monarquia, tudo bem? E um movimento revolucionário derruba a monarquia e instala uma república em 1910. Nasceu a República Portuguesa. Trocou a forma e o regime de poder, mas isso não resolveu o caos econômico. É esse caos, Ju, é esse caos, meninas e meninos, de Portugal, que vai servir de plataforma para o surgimento de líderes de extrema-direita, mobilizando este sentimento nacional ferido pelas perdas, pela crise, e o golpe de 1926 instala o regime parente do fascismo e que depois será plenamente fascista com Oliveira Salazar, e Fernando Pessoa viveu isso, a implantação do fascismo com Oliveira Salazar. O nacionalismo extremado, agressivo, como Portugal não tem como atacar outro país do tamanho dele, Portugal se manteve vivo pela exploração das colônias Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde. Isto sustentava Portugal. E a mentalidade colonialista, agressivamente colonialista, tá bem? É aí que ele viveu, que Fernando Pessoa viveu nisto. É louco, porque quando ele nasce, Portugal já perdeu essa vaca leiteira que era o Brasil, a partir já perdeu. Né? Mas já ele perdeu. não viu perder as colônias africanas, né? Por exemplo, da década de 70, ele já tinha morrido. Não. Ele ia subir pelas paredes, acho. Tem uma história muito linda que, se não couber aqui, a gente faz numa outra vez, né? Que é a Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974. A Revolução dos Cravos derruba o salazarismo, o fascismo, já na mão de um outro cara, Marcelo Caetano. E este levante da jovem oficialidade, lindos, capitães lindos, que amam a liberdade, peitaram a ditadura, derrubaram a ditadura, e isso acelerou o processo de luta colonial contra o colonizador e a independência de Angola, Moçambique, Cabo Verde, num período na década de 70, para não ter uma precisão exata de datas, tá bom? Ele já não estava mais entre nós, né? Nossa, ele ia ficar maluco. Eu acho que, além de tudo, de ajudar a gente a ter o contexto da obra-mensagem, fica sempre como um alerta para a gente do quão perigoso é quando esse sentimento nacionalista se levanta, né? Esses movimentos de extrema-direita e patriotismo e tudo mais. Gente, os exemplos estão todos na história, né, Wagner? É só olhar para trás, né? É só olhar criteriosamente. Né? Há de se olhar criteriosamente. Agora, acabei de falar com a Ju, você que está aí agora me ouvindo, nos ouvindo e vendo, tá? Que eu fui procurar saber mais de Fernando Pessoa, do engajamento dele ou não ao fascismo, e eu disse para a Ju, né? Eu me nego a estar na minha cabeça os sites que eu li, porque tem que ter um critério científico para isso. A história é uma ciência. Eu não vou pegar um site que eu não sei qual é a autoridade no sentido de saber.
tá? Não do autoritarismo. Qual é a autoridade que o cara tem para colocar Fernando Pessoa namorando o fascismo? Tudo bem? Ou não namorando o fascismo? Qual é a autoridade desse, né? Então, a história está aí, está aí. Enchendo a gente e mostrando, tá? É preciso descobri-la, lógico. É preciso descobri-la, tá bem? Metodologicamente, sempre, né? Senão vira opinião, e opinião é ruim demais, né? E esse livro Mensagem é um livro que sem história a gente não entende, né? Porque ele tá falando de personagens históricos, como É você viu verdade. aqui nos outros videozinhos que o Wagner gravou e eu espalhei aqui pelo vídeo. Então, eu só tenho, Wagner, a agradecer imensamente a sua Tá participação. bom, querida. Muitíssimo obrigada. Gente, comentem aqui se vocês querem o Wagner de volta no canal sempre. Eu volto. É só pedir que eu volto. Não pode faltar o seu beijo. Ah, é? Ó, um beijo a todos. Um abração à distância que um dia será presencial. Se Deus quiser. Ai, gente, é sempre muito bom ouvir o mestre Wagner falar, aprender com ele, né? Eu espero que vocês também tenham gostado, espero que tenham gostado do vídeo. Eu tentei aqui te dar uma ideia geral sobre mensagem à sobra, que é incrível, que como eu acho que você pode ver, é cheia de símbolos, de significados, é uma mensagem cheia de pequenas mensagens, é um poema composto de vários poemas e tem muita discussão. Eu espero que a FUVEST não jogue isso fora, não tire do cu questões ridículas, né? Que use questões massa sobre uma obra que é tão legal assim, né? Já que puseram tá torto, já que puseram na lista, que façam pelo menos questões legais sobre isso, tá? E aí, assim, né? Quero te agradecer por estar aqui, estamos de volta, tá bom? Obrigada por ter acompanhado aí essa análise de mensagem e dizer, né? Já fiz a propaganda, vou fazer mais uma vez. Se você quiser essa análise completa de todos os poemas, é uma coisa que não cabia aqui no YouTube, não só porque não cabia, mas porque, como eu disse, eu também preciso sobreviver. Tem gente que vende arte na praia, eu vendo meu trabalho aqui na internet. Então, se você quiser adquirir o curso, tá aqui na descrição o link para ele, que você vai ver, é um preço super acessível para você ter esse conteúdo completo, poder ir e voltar quantas vezes quiser com exercício, com tudo mais, beleza? Minha voz já deu. Vou parar por aqui hoje, te agradecendo imensamente, te convidando para voltar, para ver os vídeos que você não viu, para rever os vídeos que você já viu e para estar sempre por aqui, porque eu sempre tento trazer uma análise que possa te ajudar, né, numa linguagem que você entenda a entender melhor essas obras, beleza? Me segue lá no Instagram, dá uma olhadinha no curso completo aqui e eu te encontro na próxima. Deixa aqui o que você achou, comenta aqui, interage comigo. Um beijo, obrigada, Wagner. E até a próxima, meu povo, minha pova. Fui!